houvesse um acordo e o jogador do Flamengo não fosse punido com jogos agora numa reta final do campeonato. Ia ser um escândalo. Com certeza absoluta. Ia ser um escândalo. Ia ter uma gritaria louca. Eu acho possível. Eu acho possível, sim. Não sei se vai chegar a tanto, mas possível acho que é. Ele gosta muito do Bruno Henrique, né? Ele gosta muito do Bruno Henrique. Então acho que é possível, sim. Agora é importante frisar o seguinte: o Bruno Henrique não foi absolvido. A questão é que o Bruno Henrique acabou entrando num artigo que ele só pagou a multa, né? Sem ter que cumprir jogos de suspensão. E o Bruno Henrique conversou com o irmão dele sobre um assunto que não deveria conversar. Ele responde ao irmão. Isso é um fato, está lá no inquérito. Tá? E o que se questiona é a penalidade branda, que alguns alegam que é fruto de um código de justiça desportiva ultrapassado, e é, de fato, né, obsoleto. Mas havia um artigo no qual ele poderia ser enquadrado, e foi enquadrado em primeira instância, que é o 243A, que eu acho que era o mais adequado. Ele seria suspenso por alguns jogos, que eu acho que seria o mais correto. Tá? Essa é a minha opinião. Agora, concordo que houve gente chamando ele de bandido, ofendendo. Esses aí ele poderia pegar aí na internet, catar uma galera e meter uma ação contra os caras. Gente que ofendeu moralmente, chamou de bandido. Esses aí, ele pode ir para cima dos caras. A escolha dele. A escolha dele. Né? E os companheiros jornalistas que ficaram dando chiliques por conta da decisão do tribunal, por mais que você discorde, né? Houve todo tipo de chilique, curiosamente estão em silêncio diante do que fez o tribunal no sábado, quando nem julgou o Vitor Roque, fez um acordo, e o Vitor Roque, por conta de mensagens de viés homofóbico, né, pagará uma multa e vai publicar lá alguma coisa, alguma mensagem anti-homofobia. Mas ele nem foi julgado, foi um acordo. Imagina se o Bruno Henrique fosse alvo de um acordo, tema de um acordo. Olha, o Bruno Henrique Num faz um acordo sábado. aqui e tal. Foi num sábado ainda. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, assim, tem vários pontos aí, né? O Bruno Henrique não foi inocentado, ele foi penalizado. O que se questiona é a penalidade, que eu também acho que é muito branda. Acho que ele cometeu um erro, não poderia ter participado daqueles diálogos, ele errou. Né? A lição é para ele, principalmente, para todo jogador de futebol profissional, não pode falar sobre esse assunto. Se o técnico combinou que você vai tomar cartão, isso é segredo de Estado, isso é daqueles itens de cláusula de confidencialidade que você assina quando faz um contrato com alguém, ou com alguma empresa. Mas, de fato, houve excessos, muitos excessos. Muitos excessos. E se ele quiser, ele pode pegar uma galera que está aí na rede social, ofendendo moralmente o rapaz, misturando os assuntos, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Comparando o erro que ele cometeu a erros muito mais graves de outros jogadores de futebol. Ele tem toda a razão, teria toda a razão de se mexer, se quiser, claro, evidente, é uma escolha dele, uma decisão pessoal. Teve muita gente passando do ponto. E na imprensa, muito curioso, indignação, revolta, uma eloquência jamais vista, e de repente, no sábado, silêncio. Ou manifestações sóbrias, né? Como devem ser. Né? Você pode estar indignado, mas não precisa chegar tanto. A questão do Vitor Roque, Mauro, não teve nem julgamento, né? Foi um acordo com o STJD, correto? Não teve julgamento, acordo, é o que eu falei. Imagina se o STJD fizesse um acordo com, no caso, o jogador do Flamengo. Né? Se fosse o mesmo caso, não vou nem pegar o Bruno Henrique, porque aí envolve aposta e tal, foi um caso com várias características. Se fosse exatamente a mesma coisa, o jogador do Flamengo vai lá, publica um post homofóbico, apaga poucos minutos depois, mas aí é denunciado, etc. E aí, num sábado, houvesse um acordo e o jogador do Flamengo não fosse punido com jogos agora numa reta final do campeonato. Ia ser um escândalo. Com certeza absoluta. Ia ser um escândalo. Ia ter uma gritaria louca. Mas aí, como não é o Flamengo, aí tudo é relativizado. Fizeram isso para compensar o benefício ao Flamengo com o Bruno Henrique e tal. Aí vem todo tipo de conversa fiada. Mas no final é isso aí. No final sei lá, eu odeio o Flamengo.
É o fundo das críticas dessa galera aí. Se você for puxar lá no fundo, se você for argumentar, mas por quê? Mas por quê? Mas por que você falou assim, não falou assado, não sei o que lá? No final, o cara acuado, sem microfone ligado, sem câmera ligada, ele vai dizer, sei lá, eu odeio o Flamengo. O resumo é esse. E até sobre isso, André, para você também pontuar, sobre Pedro e Bruno Henrique juntos, abrindo mão de um ponta, né? Possivelmente ali um ponta esquerda, colocando uma formação diferente. Você acha que é possível? A gente já viu Pedro e Gabriel e Bruno Henrique, enfim, dá para ver também Bruno Henrique e Pedro? Eu acho que para essa reta final, o Felipe não vai mexer nessa estrutura dele de ter jogadores pelos lados e tal. Acho muito difícil mexer nisso. Ele pode usar o Pedro e o Bruno Henrique? Pode. Sem o Arrascaeta, numa situação que não tem o Arrascaeta, e aí ele escala uma dupla de ataque Pedro e Bruno Henrique. Pode, já até fez isso. Né? E ele pode também optar pelo Bruno Henrique pela esquerda. Se tiver um vácuo ali, tipo o Samuel Lino continua irregular, o Cebolinha jogou bem contra o Sport, mas de repente entra num próximo jogo e não vai tão bem. De repente, nesse vácuo, o Bruno Henrique acaba ganhando uma vaga pelo lado esquerdo. Pode acontecer nessa reta final. Agora, ele mexer na estrutura, montar um meio-campo com losango, ou qualquer coisa nesse sentido, o máximo que pode acontecer em algum jogo é jogar Pulgar e Jorginho e ele abrir o Saul como meia pelo lado direito. É o máximo que eu consigo ver ele fazendo. Adiantar o Saul como meia central ali na função da Arrascaeta acho difícil também. É mais fácil ele botar 2 atacantes e botar o Saul pelo lado direito. Show de bola. Lendo novamente aqui a galera do nosso... E só uma informação rapidinho, claro. Letícia, por favor. Claro. O Bruno Lemos passou aqui pra gente que o Jorginho e o Léo Ortiz estão participando normalmente do treino lá no campo com os jogadores e que provavelmente vão jogar na quarta-feira. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora e já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.